Vamos começar aí a falar, então, das doenças mais comuns do coração? Vamos. Então vamos lá, quais seriam elas? Ó, se a gente fala assim, das mais comuns que acometem o sistema cardiovascular, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a pressão alta, a hipertensão arterial sistêmica, a famosa pressão alta. Tá? É a mais prevalente, é a que acomete o maior número de pessoas, e conforme as pessoas vão envelhecendo, a chance de ficar hipertenso vai aumentando consequentemente. Então é algo muito relacionado à idade. É muito raro a gente ver pacientes jovens, seus 20 anos, ou até mesmo antes dos 30, terem pressão alta. Verdade. Porém, ali após os 40, 50 anos principalmente, aí a incidência de hipertensão vai aumentando gradativamente. Então, se fosse para escolher a principal doença cardiovascular, em questão de importância e de números, é a pressão alta. Ela traz muitas consequências ali para o corpo humano, que por ser silenciosa na sua imensa maioria dos casos, ela vai sendo sorrateiramente, sorrateira, quietinha, vai ali quietinha, machucando, lesando os órgãos lá dentro, e aí quando o paciente vai ver, já aconteceu algo mais grave. Por isso, então, que ela se agrava com a idade. Sim. Porque ela vai nesse processo. Exato, lento. ela precisa de tempo para levar nas consequências mais graves. Entendi. A pessoa, ela não fica hipertensa, vamos colocar assim, de um dia para o outro. Tá. Não é igual hoje eu tô bem, amanhã eu tô gripado. Né? Amanhã eu tô com uma dor de garganta, eu tô com uma dor de cabeça, ou aconteceu alguma coisa assim. A hipertensão, ela desenvolve no decorrer de vários anos, através de medidas que a gente toma hoje. Então, hoje eu tô com 34 anos. Então, se a partir de hoje eu levar uma vida sedentária, uma alimentação ruim, no decorrer desses anos que vão vir, eu vou aumentando a minha chance de ficar hipertenso. Então, aquele paciente lá que eu estou vendo hoje, que tem os seus 50 anos, eu estou vendo a foto dele hoje, mas se eu rodar o filme dele, da vida, e lá aos 30, 20 anos, e for fazendo uma linha do tempo, o que eu vou ver? Eu vou ver que ele passou todos esses 20, 30 anos sem praticar atividade física, estressado no trabalho, se alimentando mal, e aí o organismo foi se adaptando a esse estilo de vida ruim que foi gerando aumento gradativo da pressão arterial. E a partir do momento que ele foi medir a pressão dele estava alta. Então não foi de um dia para a noite. E quais são os riscos de uma pressão alta, doutor? Ó, os riscos. Que é muito importante a gente falar disso daí, porque o que acontece? O paciente hipertenso chega lá no consultório e fala, doutor, não quero tomar remédio, mas não tem uma outra coisa. Por que eu vou tomar remédio? Não estou sentindo nada. Acho que o principal risco da pressão alta é o paciente não dar o devido valor à doença. Entendi. Por ele não dar sintomas ali expressivos, foi algo ali gradativo que ele foi adquirindo no decorrer da vida. Ou seja, ele vai se acostumando, ele vai ali se com sintomas ali e tal. Não estou sentindo nada, estou bem. Mas lá dentro, o organismo vai se adaptando a essa pressão alta. E essa adaptação é muito prejudicial. Então, o principal perigo é ela ser assintomática na maioria dos casos. Nossa. E aí, então, objetivamente falando, o que a pressão alta leva no paciente? Eu gosto de falar de cima para baixo. Cabeça. Qual que é o principal risco da pressão alta? É o famoso AVC, derrame cerebral. Aí quando eu falo para o paciente, ó, eu estou tratando a sua pressão alta hoje, é para que daqui 5, 10 anos você não tenha um risco de ter um AVC e ficar em cima de uma cama. Muita gente fala, doutor, mas se morrer em terra. Né? Daqueles durão, assim, doutor, mas se morrer em terra, né? Mas e você não morrer? Esse é o problema. E se ficar em cima de uma cama, dependendo de outras pessoas, ou ficar com uma sequela grave, não conseguir se locomover de uma maneira adequada. Então, na cabeça, AVC. Aí vamos nos olhos, perder a visão. É uma grande causa de perda de visão, a pressão alta. Quando muito descontrolada. Se a pressão sempre alta, sempre alta, sempre alta, a nossa retina tem vasos pequenininhos que sofrem com essa pressão muito alta. Vai gerando alterações lá dentro, que altera a irrigação da retina, e aí ela pode simplesmente, com o tempo,
parar de funcionar, vamos dizer assim, um termo mais leigo. Entendi. Descendo para o tórax, o que a gente tem? Coração. A nossa máquina ali, principal. O coração, ele vai lá. Beleza, aumentou a pressão? Beleza. Vou lá, vou aumentando a força. Aí o coração vai fazendo o quê? Vai ficando forte. É igual na musculação. Sim. Se eu coloco mais peso e vou fazendo, vou aumentando meu músculo. O coração é um músculo. Então, aumentei a pressão, aumentei a carga pro coração. Então, ele vai ficando hipertrofiado, vai ficando forte. Só que chega um determinado momento, o coração... Pô, não aguento mais. E aí, essa pressão vai ficar alta assim? Não aguento mais. Aí o coração fica aquele coração inchado, coração grande, que o pessoal fala. É a famosa insuficiência cardíaca. Nossa. Então, às vezes, o paciente conseguia caminhar 200 metros, 3 quadras, e se sentia bem. Agora ele caminha 50 metros, tem que parar, respirar, para lá. A perna começa a inchar, deita, começa a dar falta de ar, tem que colocar 2, 3 travesseiros. Nossa. Aí é um sintoma de que o coração já está sendo muito afetado. E aí, para terminar, das coisas mais graves, os rins. Se você for numa clínica de hemodiálise, no HR, na Santa Casa, e fazer um levantamento das principais causas ali de que levaram o paciente no estágio final da doença renal, que é a hemodiálise, vai ser o quê? A pressão alta e o diabetes. Nossa. Então, já pensou você ter que ir 3 vezes no hospital para perder lá um período inteiro, uma manhã inteira ou uma tarde inteira? Toda a complicação, ter um catéter, ter a fístula. Quem já convive ou conviveu com alguém que faz diálise sabe da dificuldade que é. Então, se é uma doença que eu consigo tratar, consequentemente, a complicação eu consigo prevenir. Mas para eu prevenir essa complicação, o paciente precisa ter essa consciência da importância de tratar mesmo assintomático. E para finalizar, mensagem para os homens, a hipertensão também afeta muito a questão da virilidade masculina. É mesmo? Porque a questão da ereção do homem está relacionada que é vaso sanguíneo. Ali o órgão genital masculino se enche de sangue para ele ficar ereto. Conforme eu vou tendo uma doença cardiovascular, que é a hipertensão, eu vou tendo alteração da circulação de diversos órgãos. E o órgão genital masculino também é afetado. E pode gerar dificuldades na ereção a longo prazo. Olha só. Então é algo que eu sempre uso para os meus pacientes do sexo masculino, para trazer essa consciência da importância do tratamento. Nossa, eu nunca tinha imaginado isso. Jamais, porque primeiro não imaginei que afetasse os rins e muito menos aí essa parte para os homens. Por isso que alguns, quando tomam essas medicações, tipo Viagra, às vezes infarta, tem alguma coisa, tem a ver alguma coisa disso aí, que aumenta a pressão? Assim, o Viagra, ele não atua diretamente ali no coração para dar o infarto. Pode ter 2 mecanismos do paciente infartar por conta do Viagra. Pacientes que já são cardiopatas, que já infartaram, alguns deles fazem uso de alguma medicação específica ali para tratamento, que se tomar junto com o Viagra, os 2 interagem e a pressão fica muito baixa. E essa pressão muito baixa faz o paciente passar mal e aí pode levar a ter um infarto. Tá? Uma outra coisa, ponto, né, de que o Viagra pode fazer o paciente ter o infarto, tá, ele tomou o Viagra. Teve a ereção que fazia tempo que ele não tinha. E aí ele vai ter o ato sexual. Eu vou considerar o ato sexual como uma atividade física. Se ele vai querer extrapolar no seu desempenho sexual ali com a sua parceira, ele vai fazer um esforço físico além do que ele está acostumado. E é uma coisa meio trágica, né? Porque assim, às vezes acontece isso com uma amante. Geralmente as histórias que se tem... A produção tá... As histórias que se tem é com a amante. Porque assim, com a esposa, ele faz lá o famoso papai e mamãe. O arroz com feijão. O arroz com feijão e tá tudo bem. Já com uma outra mulher, ele quer se mostrar a performance. A performance, o todo-poderoso ali. Sim. E aí ele vai desempenhar o máximo de esforço físico que ele não faz na vida dele. Nossa.
E aí vai sobrecarregar, vai aumentar a pressão arterial, por conta dessa atividade física intensa, que é o ato sexual que ele está fazendo ali. Certo. E aí, se o coração já tem alguma placa de gordura ali na coronária dele, né? Pode ter um problema, aumentar a pressão e ali ter um infarto. Entendeu? Então, tem esses dois mecanismos aí. Este é o canal de cortes oficial do Com Rose Pod. Clica no link aqui embaixo, veja esse episódio completo e se inscreva para não perder nenhum outro episódio, tá bom?